Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 21 até o 24. Está escrito assim: Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Amados, Jesus estava aqui conversando com aquela mulher samaritana, aquela história bem conhecida nossa. Aquela mulher estava no poço por volta do meio-dia. Jesus precisava ir para Jerusalém, e aí ele passa por Samaria, e quando ele encontra aquela mulher, ele tem uma conversa com ela, e aí ela diz: "Nossa, eu vejo que o Senhor é profeta." E aí Jesus faz essa declaração que nós acabamos de ler, do versículo 21 até o versículo 24. Amados, quando Jesus disse para ela assim, né? "Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte", porque os samaritanos adoravam no monte que ficava ali perto, em Samaria, "e nem em Jerusalém", se referindo aos judeus. Aí ele diz: "Vocês, samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos." Por quê? Porque sabemos que a salvação vem dos judeus. Aí Jesus diz assim: "Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." Mas nós vimos no capítulo de ontem, capítulo 3, naquela conversa de Jesus com Nicodemos, ali no capítulo 3, versículo 6, Jesus disse assim que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Ou seja, o espírito humano, ele foi o que? Vamos dizer assim, que ele foi inativado, inabilitado com o pecado original. E o homem passou a ser apenas um ser natural. Mas Jesus Cristo veio para trazer o quê? Para trazer a regeneração. O que é a regeneração? É o novo nascimento. Nós vimos ontem, falamos isso ontem, sobre o que é a mensagem do Evangelho, sobre o que é o Evangelho, o que Jesus fez pela humanidade. E essa regeneração, ou seja, o novo nascimento, nos torna pessoas o quê? Espirituais, porque quem nasce de uma forma meramente natural, ou seja, da carne, é apenas um homem natural, carnal. Mas aquele que nasce do Espírito, ou seja, aquele que é regenerado, que nasce do Espírito Santo, ele se torna uma pessoa o quê? Espiritual. Então Jesus diz para ela: "Está chegando a hora", e de fato já chegou por quê? Porque Jesus, como o Filho de Deus, nós sabemos que Jesus, 100% Deus, 100% homem. Como homem, ele adorava ao Pai em espírito e em verdade. Então esse tempo em que o ser humano adoraria o Pai em espírito e em verdade já tinha chegado, porque Jesus estava fazendo isso como ser humano. E aí ele diz: "De fato, chegará essa hora", né? Está chegando essa hora, se referindo a todos que creriam na obra de Cristo Jesus depois que ele concluísse tudo, morresse, ressuscitasse, todos os que nasceriam de novo. E aí ele diz: "De fato, já chegou." Já chegou por quê? Porque ele era aquele que estava adorando ao Pai em espírito e em verdade naquele momento ali, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Muitas pessoas perguntam: o que é adorar o Pai em espírito e em verdade? Em espírito
Somente aquele que nasce do Espírito se torna espírito. Então, só alguém que nasceu de novo pode adorar o Pai em espírito. É pelo novo nascimento. E em verdade, estando em Cristo, porque Cristo é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, a verdadeira adoração, amados, quando diz aqui que Deus procura, são esses os adoradores que o Pai procura, que o adorarão em espírito e em verdade, são aqueles que nasceram de novo por meio do Espírito e estão alicerçados na verdade, que é Cristo Jesus. Então, todos nós que nascemos de novo porque depositamos a nossa fé, a nossa confiança, não pelo nosso mérito, não pelas nossas obras, mas porque confiamos que o que Cristo Jesus fez por nós foi suficiente, está consumado, nós que nascemos de novo, ou seja, nascemos do Espírito e estamos alicerçados em fé, na verdade que é Cristo Jesus, nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Adoração não é simplesmente um louvor, adoração é o nosso modelo de vida, o modelo de vida do Espírito, o modelo de vida de quem está alicerçado na verdade. E é interessante porque Jesus disse assim, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é só em espírito, é em espírito e em verdade. Isso, amados, denota duas coisas para nós. Nós podemos aprender com isso duas coisas. Em espírito, todo aquele que nasceu de novo está habilitado para adorar a Deus em espírito. Por quê? Porque ele se tornou espírito. Nós já vimos ontem João 3,6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito Santo de Deus, torna-se espírito. Então, nós podemos adorar ao Pai. Todos nós que nascemos de novo, todos nós que cremos em Cristo Jesus e nascemos de novo, fomos regenerados, nós adoramos ao Pai em espírito, porque Jesus mesmo explica ali, Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, ou seja, tenham a mesma natureza de Deus. Isso fala sobre a nossa natureza, ou seja, a natureza da regeneração. Adorar em espírito não é ficar ali, oh, aleluia, ou começar a falar em línguas e isso. Não é isso, amados. Adorar em espírito fala sobre a nossa natureza. Passamos de uma natureza meramente terrena para uma natureza espiritual, por causa da regeneração que recebemos em Cristo Jesus. Então, adoramos em espírito porque passamos a ser pessoas espirituais, de uma natureza espiritual. Mas aí Jesus continua, e em verdade. Então não basta nascer de novo. Esse em verdade fala sobre o nosso caminhar, sobre estarmos alicerçados nessa verdade. Amados, quando o apóstolo Paulo vai corrigir a igreja de Corinto, ele manda uma mensagem para uma igreja. Aquelas pessoas haviam nascido de novo. Elas criam em Cristo Jesus, elas haviam se tornado pessoas de natureza espiritual, mas elas não haviam entendido que o caminhar delas precisava ser na verdade. Elas estavam agindo como se elas fossem pessoas meramente naturais, carnais, e o apóstolo Paulo fala isso para eles. Vocês estão agindo de forma carnal. Vocês estão como crianças na fé. Vocês precisam amadurecer. Então, os adoradores que o Pai procura que o adorem em espírito e em verdade são os que nasceram de novo e que vivem a vida do novo nascimento. Amados, todos nós que cremos em Cristo Jesus, nós nascemos de novo. Tem irmão que ainda vem perguntar como que eu faço para nascer de novo. Meu amado, se você crê que a obra de Cristo Jesus foi realizada em seu favor, você confia nisso, você não deposita sua confiança em si mesmo, mas você confia que é por causa do que Cristo fez, você nasceu de novo. Agora, nós precisamos colocar a vida do novo nascimento em prática, e é essa a verdade, o adorar em verdade, estará alicerçado na verdade. E quem é a verdade? É Cristo Jesus. Por isso que uma vida de adoração em espírito e em verdade só é possível para todo aquele que nasceu de novo e que tem vivido essa vida. Mas essa vida, amados, não é
A minha oração é que esse entendimento, o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento para que a gente possa compreender o mais profundo do nosso coração, amados. Sabe, quando eu falo sobre estar alicerçado na verdade, não é simplesmente sobre praticar coisas, não pecar, ou isso ou aquilo. Amados, o não pecar, o viver de uma forma correta é uma consequência da nossa confiança e do nosso relacionamento com Deus. Sabe, é mais do que simplesmente, eu tô vivendo certinho. É mais do que isso, sabe, amados? É o nosso relacionamento com Deus. Nesse relacionamento nós erramos, não tem como não errar. Eu sempre gosto de meditar sobre a vida de Davi, porque Davi foi declarado por Deus como um homem segundo o seu coração. E Davi foi um cara que viveu debaixo da lei, debaixo da antiga aliança, mas entendendo a graça de Deus, entendendo o favor de Deus, entendendo que ele só era perdoado por causa da graça de Deus, que ele só não era fulminado por Deus por causa da graça de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus. Ele entendia que mesmo quando ele errava, ele podia se arrepender, mudar a sua mente e dizer: Senhor, o que eu fiz? Não, eu não quero mais viver assim, com a forma natural, com uma forma meramente natural. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Sabe, quando nós meditamos nos salmos que ele escreveu, o coração dele sempre rendido a Deus, sempre compreendendo que era pela capacidade que vem de Deus. Era Deus que era literalmente o pastor da sua alma. E amados, isso que é viver e adorar em espírito e em verdade. É todo aquele que nasceu de novo e que reconhece que a sua vida é governada, alicerçada por Cristo Jesus. Isso não significa que então nós nunca mais erraremos. É claro que erramos. E erramos muito, muitas vezes nos precipitamos, agimos pelas nossas emoções, fazemos coisas que não devemos. Mas como é o nosso coração? Será que nós temos entendido que é pela capacidade que vem do Senhor, alicerçados em Cristo, reconhecendo: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, como eu dependo de Ti. Ajuda-me, Senhor. Sabe, amados, é isso, o adorar em espírito e em verdade. Em espírito, porque nascemos de novo e nos tornamos pessoas espirituais. Em verdade, porque estamos alicerçados na verdade, que é Cristo Jesus. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, é pelo poder da verdade. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo Jesus. Por isso que quando a gente conhece a verdade, a gente é completamente livre. Porque à medida que nós conhecemos a Cristo Jesus, nós vamos aumentando esse nosso relacionamento com Ele, entendendo que é a vida dele que habita em nós e que nós podemos viver por meio dessa vida, manifestando essa vida. Aí nós nos tornamos pessoas livres, livres das amarras do diabo, livres das tentações desse mundo aqui, livre das corrupções. E isso não é uma coisa que é assim do dia para a noite, não, é uma vida inteira. Essa é a nossa caminhada cristã processual. Deus é assim, Deus age na paciência, Deus age no processo, é a forma que Ele atua conosco. Então nós nascemos de novo, nos tornamos espírito e dia após dia vamos nos alicerçando na verdade que é Cristo Jesus, através do nosso relacionamento com Ele, por meio do estudo da palavra, da meditação na palavra, por meio da oração, por meio do louvor, por meio da contemplação. Sabe, amados, e aí nós vamos vivendo da forma que Deus espera. O que Deus espera e busca? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, você entende, amados, que adorar a Deus em espírito e em verdade não é assim pela nossa capacidade? Não é um momento ali, estou adorando em espírito e em verdade. É uma vida. É como nós vivemos. Adoração não é um momento, adoração é a nossa vida. Se eu nasci de novo, então eu estou adorando em espírito, porque eu me tornei uma pessoa espiritual.
E se eu me sujeitei ao processo de transformação e amadurecimento que a verdade que é Cristo Jesus produz em mim, então eu também estou adorando em verdade. Então adorar em espírito e em verdade é um modelo de vida, não é um momento, não é uma hora no culto de domingo, é um estilo de vida. Que eu e você possamos entender isso e possamos viver isso. Porque nós já nascemos de novo. Se você crê em Cristo Jesus, você nasceu de novo. E se você se sujeita ao pastoreio de Cristo Jesus sobre a tua vida, você está alicerçado na verdade. E aí você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, que eu e os meus irmãos possamos entender que a adoração que o Senhor procura não é um momento, não é 1 ou 2 horas por semana num culto, mas é um estilo de vida. É o estilo de vida que o Senhor proporcionou para nós, não é pela nossa capacidade, é pelo que o Senhor fez. A sua obra nos deu a oportunidade de nascermos de novo e então nos tornarmos pessoas espirituais. A capacitação do teu espírito que o Senhor mesmo depositou em nós nos dá esse alicerce de vivermos na verdade. O poder de andarmos na verdade vem do Senhor. O Senhor é que nos capacita. O Senhor é que nos ensina, é que nos ajuda. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos entendamos isso e nos sujeitemos ao Senhor. Andar em espírito e em verdade está muito mais relacionado a essa submissão, sujeição em confiança na suficiência do Senhor do que qualquer outra coisa, Pai. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos que nós dependemos do Senhor dia após dia, após dia, após dia. E que a nossa caminhada, na verdade, é pela fé, de glória em glória em glória. Como está escrito em 2 Coríntios 3,18, à medida que nós vamos contemplando o Senhor, nos relacionando com o Senhor, nós vamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, a imagem do Senhor. Pai, esse é o estilo de vida de adoração. Não é simplesmente um tempo, mas é uma vida de adoração. E depende do Senhor, daquilo que o Senhor já fez. Nós só precisamos receber tudo isso pela fé e nos sujeitar a essa vida de fé e confiança na suficiência do Senhor. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e vivamos assim, em sujeição ao Senhor, compreendendo que é pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Pai, eu oro para que os olhos dos nossos corações sejam iluminados, que o nosso entendimento seja iluminado e nós possamos compreender essa verdade no mais profundo do nosso ser, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.